Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula de SketchUp Free Online. Vamos agora para a nossa aula número 02. Para você que ainda não assistiu a aula 1, nós vimos um pouco sobre como fazer o login no SketchUp Online, através do site lá do SketchUp. E o SketchUp Free é uma ferramenta que a Trimble, que é a dona do SketchUp, disponibilizou para os estudantes poderem mexer no SketchUp de forma gratuita, no entanto online. Então você sempre vai precisar estar conectado à internet para mexer nessa plataforma. Tá? A gente viu que ela tem algumas restrições quando comparada com a versão paga, mas não é nada que impeça de a gente fazer modelos bem até complexos aqui nessa versão gratuita. Tá? Então, dando continuidade ao nosso curso de SketchUp Online, na aula de hoje nós vamos ver sobre ferramentas de câmera, para aprender a como se mover aqui dentro do SketchUp, e vamos ver também sobre a ferramenta de seleção, que é como nós selecionamos os objetos, tá? Porque tem algumas dicas importantes para eu dar para vocês. Tá? Então vamos começar falando sobre câmeras, quais são as ferramentas que eu uso para eu mexer aqui dentro do programa do SketchUp, para eu visualizar os meus objetos. Então, para a gente acionar as ferramentas de câmera, a gente tem que vir aqui nessa paleta da esquerda, esse último item aqui, e quando a gente clica nesse item, ele vai expandir mais 5 opções de câmeras que nós podemos utilizar aqui dentro do SketchUp. Tá? Vamos entender como que é cada uma delas. Então, quando a gente clica aqui nessa primeira, vamos ver o que acontece na orbitar. Tá? Eu clico aqui e aí o meu mouse, olha só, ele já muda o símbolo dele para essas flechas vermelha e verde. E como que eu utilizo então esse orbitar? Se você pressionar o seu botão esquerdo do mouse e deixar pressionado, e aí você mexe o seu mouse para qualquer posição, você vai ver qual que é o movimento desse orbitar. Tá? Então, como o próprio nome já diz, ele faz essa órbita ao redor dos nossos modelos aqui no Sketch. Tá? Existe uma maneira de nós acessarmos esse orbitar sem ter que clicar aqui e depois aqui? Tem sim. Tá? E ao longo do curso vocês vão ver que eu sempre vou passar o atalho para vocês de como acessar determinados comandos, porque isso agiliza o seu processo de modelagem no Sketch. Tá? Tudo que você conseguir acessar teclando teclas do teclado ao invés de precisar ficar clicando, são formas de você modelar o seu 3D de uma forma muito mais rápida. Tá? Então, como que a gente acessa o orbitar, uma segunda opção, sem ter que clicar aqui? Bom, primeiro pode clicar aqui só para desativar o comando orbitar. Tá? Então voltou para a setinha normal. Para você acessar o orbitar, é só você clicar com o seu botão do meio do mouse, o chamado scroll do mouse, que ele também vai ativar essa opção de orbitar. Tá? Então dá uma mexida aí para você sentir como que é essa opção número 1 de câmera aqui dentro do SketchUp. Certo? Então essa é o orbitar. A segunda forma de câmera é aqui a chamada panorâmica. Quando você clica, ele vai ativar essa mãozinha e é o mesmo procedimento. Você clica, deixa pressionado com o mouse e mexe o mouse para qualquer direção. Então ele faz um movimento de arrastar a sua tela para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então essa é a panorâmica. Como que eu ativo esse comando sem precisar clicar aqui? Aí, para isso, você vai precisar pressionar o Shift, deixar ele pressionado, e pressionar o botão do meio do mouse, que ele também ativa essa opção de panorâmica. Soltei o Shift e mantive pressionado o botão do meio, ele ativa o orbitar. Apertei o Shift, panorâmica. Então, a gente consegue intercalar os nossos movimentos de câmera, simplesmente apertando o Shift e pressionando o botão do mouse, ou soltando o Shift e pressionando o botão do meio do mouse. Tá? Então, por enquanto, essas duas ferramentas. Qual que é a terceira ferramenta de câmera? É essa lupinha chamada Zoom. Então, se você pressiona o botão esquerdo, vai para trás e para frente,
você dá o zoom na tela do SketchUp, tá? Como que a gente faz isso sem clicar aqui? É só girar para trás e para frente o botão do meio do mouse. Então, se você gira para frente, você dá um zoom de aproximação. Se você gira para trás o botão, você dá um zoom de afastar, tá? Outra ferramenta de câmera é essa aqui chamada janela de zoom. Então vamos clicar nela e ver o que acontece. Ela vai fazer uma janela de seleção onde você clica de um lado, arrasta e solta. Aí ele vai dar um zoom exatamente naquela janela de seleção que você fez. Então novamente, clica nela, então clica. E é muito importante que você tem que clicar, deixar pressionado, arrasta e solta. Aí ele vai dar o zoom de janela. Tá? Essa não tem atalho, tem que vir clicando por aqui mesmo. E por fim, a última ferramenta de câmera é essa chamada modelo centralizado, que quando você clica nela, ele simplesmente vai dar um zoom em tudo aquilo que você tem no seu modelo. Então, às vezes, se você está com um zoom muito perto assim, do seu objeto, né, você quer sair, ao invés de ficar dando esse monte de zoom para trás, é só você vir aqui, clicar no zoom centralizado, ele já centraliza automaticamente tudo que você tem na sua tela. Beleza, gente? Então, de câmera é simplesmente isso, né? São ferramentas básicas, tá? Mas que são imprescindíveis para a nossa modelagem. Tá? Vocês vão ver que as câmeras vão estar assim, totalmente relacionadas com o processo de modelagem de vocês, né, para auxiliar vocês a visualizarem diversos ângulos e para vocês se locomoverem aqui pelo SketchUp, tá? Então, é legal vocês assim, se acostumarem a usar o próprio mouse para fazer essas ferramentas de câmera, tá? Para não precisar toda hora ficar clicando aqui, né, para alterar que tipo de movimento você quer fazer. Então, se acostume a usar o mouse através desses atalhos, beleza? Muito bem, agora nós vamos para a ferramenta de seleção, que é essa primeira setinha aqui no topo dessa paleta, tá? Então, esse comando aqui de selecionar, como o próprio nome já disse, ele vai selecionar os objetos, tá? Mas, gente, tem algumas dicas muito importantes nessa ferramenta de seleção, tá? Primeiro vamos entender como que a gente seleciona objetos no SketchUp, tá? Você clica aqui para ativar esse atalho, esse comando de seleção, e aí você clica em qualquer lugar da tela, tá? Deixa pressionado o seu botão esquerdo do mouse, arrasta e solta, tá? Então você tem que clicar, deixar pressionado, arrastar e soltar. Não adianta você clicar e soltar, porque ele não vai selecionar nada. Você precisa manter pressionado o botão e aí então soltar, tá? Segunda questão muito importante desse comando de seleção. Existe uma diferença fundamental entre você selecionar os seus objetos da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá? Vocês podem até reparar que quando você seleciona da esquerda para a direita, o retângulo de seleção ele é uma linha contínua. Mas quando você seleciona da direita para a esquerda, o retângulo de seleção, reparem que ele fica projetado, né? É uma linha tracejada, né? Se existe essa diferenciação, é porque tem alguma diferença, né? E qual que é essa diferença, então, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda? Vamos entender esse processo, tá? De forma resumida, só para vocês já entenderem, da esquerda para a direita, ele vai selecionar tudo que estiver completamente inserido dentro desse retângulo de seleção. Tá? Então vamos entender aqui, por exemplo, se eu selecionar essa aqui, a minha moça, tá? Essa mocinha aqui, tá? Moça, com licença que nós vamos te usar como exemplo. Tá? Se eu selecionar aqui, da esquerda para a direita, certo? Esse formato de retângulo. Vocês reparem que a moça ela não está completamente dentro do meu retângulo de seleção. Concorda? Então, quando eu soltar o meu mouse, veja que ela não foi selecionada. Tá? Diferente de que se eu selecionar da direita para a esquerda, ela não está 100% dentro do meu retângulo de seleção, mas você veja que ela está assim, parcialmente inserida. Então, só o fato dela estar
dentro parcialmente desse retângulo de seleção, quando eu solto, ela vai ser selecionada, tá? Então, essa é a diferença, a diferença entre os dois. Quando eu seleciono da esquerda para a direita, eu preciso colocar todo o meu objeto dentro do meu retângulo de seleção, tá? Se eu coloco só parcialmente, ele não vai selecionar. É diferente do da direita para a esquerda, que só de ele tocar no objeto, né, mesmo que esteja parcialmente inserido, ele vai selecionar tudo, tá? E isso faz muita diferença em determinadas situações, tá, pessoal? Outra questão na questão de selecionar. Se você só clicar, ele também seleciona, tá? Não precisa sempre arrastar, mas se você só clicar, ele vai selecionar. Nesse caso aqui, a minha moça, ela está num grupo, tá? Se você clica, ela seleciona ela inteirinha, porque ela está agrupada. Nas próximas aulas, nós vamos estudar um pouco sobre essa questão de como criar grupos, como criar componentes, tá? Mas isso é só nas próximas videoaulas. De imediato, o que vocês vão fazer aqui? Ó? Vocês vão clicar nessa moça, que ela já vem sempre quando você inicia o SketchUp, já vem esse bloquinho, então por isso eu estou partindo desse princípio aqui, tá? Clica com o botão direito e vem aqui, ó, em desassociar, tá? Só para ela não ser mais um grupo. Então agora cada uma dessas partes, ó, cada plano ele se torna separado, né? E cada linha também ela é separada, tá? Mas isso para a gente entender ainda esse comando de seleção. Então, como eu disse, ó, se eu clicar, ele vai selecionar. Se eu clico na linha, seleciona a linha. Se eu clico no plano, seleciono o plano, tá? E assim por diante. Vamos só repetir a questão do arrastar, ó. Vamos supor que eu quero selecionar esse óculos aqui, tá? Se eu selecionar essa lente aqui, dessa forma assim, ó, vai selecionar minha lente toda? Não vai, por quê? Porque ela não está 100% inserida dentro do retângulo de seleção. Então eu vou soltar, ó, só as linhas que estavam dentro do meu retângulo de seleção que foram selecionadas, ó, repare bem. Selecionei, então, ó, só as linhas que estavam dentro foram selecionadas, tá? Mas agora eu vou fazer da direita para a esquerda, mais ou menos a mesma proporção de retângulo. Ó, existe algumas linhas que estão para fora, mas que um pedacinho delas está para dentro do retângulo. Quando eu soltar, ó, tudo que foi conectado, né, que estava parcialmente no retângulo, foi selecionado. Então essa é a diferença fundamental da esquerda para a direita e direita para a esquerda. Muito bem, agora a questão do clique. Quando eu dou um clique, gente, ó, cliquei, selecionou o plano. Se eu der 2 cliques, 1, 2, além de selecionar o plano, ele vai selecionar as linhas que formam esse plano, tá? E se eu der 3 cliques, 1, 2, 3, ele vai selecionar todos os planos e linhas que estão conectados a esse objeto que eu dei 3 cliques, tá? Então, um clique, só o plano, 2 cliques, plano e linhas que formam o plano, 3 cliques, todos os objetos que estão ligados de certa forma a este plano, tá? Então, essa é outra diferença muito importante também quando você vai selecionar um determinado objeto, tá? E para finalizar, a última questão do comando de seleção, né? Vamos supor assim que eu cliquei nessa linha, mas eu queira adicionar mais linhas a essa minha seleção. Então, para eu acrescentar, eu preciso apertar o Ctrl, tá? E deixar pressionado. Vocês vão reparar que apareceu um maisinho ali na minha setinha. Então, com isso, eu consigo, ó, clicar em qualquer outro elemento e vou adicionando objetos à minha seleção, tá? Como que eu faço para fazer o contrário, né? O processo inverso, para eu tirar objetos da minha seleção? Aí, com o Ctrl pressionado, agora eu também aperto o Ctrl e aperto o Shift. Agora você vai ver que o maisinho, ele se tornou um menos, tá? Então, se eu clicar, ele vai desselecionar, tá? Então, só o Ctrl ele acrescenta, Ctrl e Shift ele desacrescenta, tá? Isso serve tanto para a janela de seleção, ó, selecionei, mas quero acrescentar objetos, vou selecionando, tanto da direita para a esquerda, esquerda para a direita. Se eu quero desselecionar, pressiono o Shift junto com o Ctrl e vou desselecionando, tá? Então, gente, são comandos assim relativamente simples, né? Tanto de câmera quanto de seleção.
mas eles são princípios fundamentais para você ter um processo de modelagem no Sketch mais rápido e também te auxilia tanto na parte de câmera, né, para você visualizar o seu modelo, quanto na parte da seleção. Dependendo da situação, você vai usar uma forma de seleção ou outra, tá? Isso a gente vai perceber nas próximas videoaulas, como é importante essa parte de câmera e de seleção. Beleza, pessoal? Por hoje é só, né? E nós